João capítulo 4, versículos 3 ao 20. Nós viemos para um encontro que transforma vidas nessa manhã. Você crê nisso? Eu falo sempre no início ou no final, eu procuro sempre te deixar saber que um culto pode mudar para sempre a tua história. Porque eu creio piamente nessa palavra, um culto pode para sempre mudar a nossa história. E a cada culto eu creio no crescimento do povo de Deus, em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas da nossa vida. E cada palavra vem para nos dar direção para eu creio naquela semana. E juntas, a gente vai juntando tudo, todo o conhecimento bíblico. E isso nos dá direção para toda a nossa vida, para toda a nossa jornada, para todos os nossos dias. Amém? E hoje, uma porção da palavra. Essa palavra já vem queimando no meu coração há alguns dias. Mas hoje às 5 da manhã eu levantei e pedi ao Senhor mais uma vez que confirmasse que era isso que Ele tinha para nós hoje como igreja. E sim, eu creio piamente que é isso que Deus tem para os nossos corações. Amém? João capítulo 4, versículos 3 ao 20 inicialmente. Mas mais tarde nós leremos mais alguns versículos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você o pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Jesus viu necessário passar pela Samaria, devido à sua crescente proeminência. Ele já era conhecido por todos. Os conflitos com os religiosos já estavam se iniciando. E conflitos maiores ainda viriam com os religiosos. Só que não era tempo ainda para esses conflitos maiores com os religiosos que já estavam perseguindo. Então Jesus decide se retirar de Jerusalém e vai para Samaria. Acontece que para chegar em Samaria, existiam 3 caminhos por onde os judeus podiam ir. E os judeus ortodoxos evitavam a qualquer custo. Sabe aquelas coisas que a gente evita a qualquer custo? Sabe aquelas pessoas que a gente evita a qualquer custo? Fulano está vindo por tal corredor, vou pelo outro. Eu já evitei corredor na igreja, irmão, imagina você. Teve uma época que um casal de líderes queria entregar o departamento. E eu já sabia. Sem eles falarem nada, eu sabia. Eu via eles vindo por aqui, eu saía por lá. Eu via eles vindo por aqui, eu ia pelo outro lado.
Falei, não vai entregar, não vai entregar, não vai entregar. Agora não é tempo. Então tem coisas que a gente evita. Você já evitou alguma coisa assim? Viu uma pessoa no shopping? Irmão Francisco, seja bem-vindo de volta. Fez boa viagem? Glória a Deus. Acompanhamos tudo aqui. Trabalho maravilhoso. Você vê alguém no shopping, baixa a cabeça, finge que não viu. Quem nunca? Ah, pelo amor. Fala a verdade, irmão. Você não é tão santo assim. Nós não somos tão santos assim. Eu entro com pressa no Costco, chego, eu entro assim. Que ninguém me veja. Põe o capô na cabeça. Tem 10 minutos para entrar e sair. Costco, isso é quase uma missão Mission Impossible, né? Quando a gente está com pressa, a gente abaixa a cabeça e vai. Jesus. Mas existem certos encontros que Jesus marca e não há quem tire esse encontro da cabeça dele. Tendo ele 3 opções, e os judeus mais ortodoxos evitavam a qualquer custo passar pela Samaria. O que acontece? Os judeus enxergavam os samaritanos como impuros. Esse povo pós-exílio, eles começaram a se misturar com outras nacionalidades, com outras crenças, embora tivesse muito ainda da crença judaica neles, eles ainda seguiam muitas partes da religião e dos rituais judaicos, mas eles misturaram muita coisa nos rituais. Então os judeus os evitavam, porque os consideravam como cães, e não como a gente vê um cachorrinho hoje, porque hoje nós temos os cachorrinhos de estimação em casa e são o nosso xodozinho, né? Eles olhavam de forma pejorativa para os samaritanos como cães. Então eles evitavam a qualquer custo. Mas a palavra vai falar no versículo 4 que Jesus viu necessário passar por Samaria. 2 pontos importantes aqui. O ministério de Jesus foi cerca de 3 anos e meio. Então é capaz que muitos digam, como alguns estudiosos, quando a gente está meditando para uma palavra, eu leio em várias Bíblias, eu busco em estudos, eu busco em enciclopédias, e vários dos estudiosos vão aplicar que era necessário porque Jesus tinha pouco tempo de ministério. Eu já não acredito que era necessário passar por Samaria porque ele só tinha 3 anos e meio de ministério. Ele viu necessário passar por Samaria. E aí o versículo 5 vai me deixar muito claro que, por mais que fosse, digamos, não, Jesus não queria perder tempo. Por isso ele decidiu atravessar por Samaria. Mas aí o versículo 5 vai falar, acompanha comigo na tua Bíblia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Logo, se era necessário ele passar por Samaria, ele foi por decisão a uma cidade chamada Sicar. Digamos que eles estejam corretos e ele foi por necessidade. Mas em Sicar ele foi por decisão. Você pode repetir isso comigo? Ele foi por decisão. Assim como ele veio com decisão. Ele veio por decisão. A quem enviarei, a quem há de ir por nós? Envia-me a mim. Você pode levantar as tuas mãos e dizer, ele veio por decisão própria. Ele vestiu pele humana por decisão própria. O céu poderia ter mandado um anjo, mas ele decidiu vir. E essa é a alegria de todo cristão. Ele decidiu caminhar entre nós. Ele decidiu passar por experiências que nós passamos. Ele decidiu um dia estar no colo de um homem chamado José, assim como Orel está agora ali no colo dos pais. Você ouviu ainda agorinha um barulhinho de uma criança? E que fofura de criança, olha ele olhando para mim, ele sabe que eu falei com ele, viu? Assim como Orel está no colo dos pais hoje como um bebê, Jesus decidiu passar por todos os processos de vida, podendo ter vindo como um homem, podendo ter chegado já um adolescente ou um jovem. Ontem eu estava sentada ali, eu via os jovens todos aqui na frente, e Max e eu estávamos ali do lado, e eu olhava aqui, especificamente bem aqui na frente, cadê o Caio? E todas as vezes que eu olhava para você, Caio, é só para você saber que existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre a sua vida.
Você estava nas nossas cadeiras ali na frente. Todas as vezes que eu olhava para você, eu via um grande líder na igreja. E aquilo enchia o meu coração de alegria. O coração fervia. E aí o culto continuava e de repente eu olhava e de novo eu via. E o culto ia e eu olhava e de novo eu via. Saibam que nós estamos preparando os líderes que vão revolucionar essa cidade. E vai dizer que Jesus foi a Sicar, no versículo 5, porque ele decidiu ir àquela cidade. Jesus era movido por propósito. E Jesus não tinha tempo para perder com nada que não era propósito. Assim como nós não temos tempo para perder com nada que não seja propósito. Que nós estejamos mais atentos a isso. Senhor, não me deixa perder tempo com o que não é propósito. Que os meus olhos estejam focados naquilo que é propósito. E Jesus era movido por propósito. Qual o propósito? Pessoas. Sempre foram pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você acha que Deus amou o mundo? O mundo, praias, cidades, grandes metrópoles. Foi isso que Deus amou? Não, Deus amou o mundo. Bate no peito. Eu. Deus amou pessoas de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus era movido por propósito. No versículo 6... está escrito, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Ai, como eu amo que João inclui essa frase, cansado do caminho. Porque Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele se cansava. Hoje pela manhã, eu olhava no rosto, o Hudson chegou perto de mim e falou assim, firme, pastor? Eu, firme. Ele, eu estou vendo. Acordei às 5, pastor. Fui dormir 2 dias seguidos, mais de meia-noite. Vai chegando o fim do ano, você vai olhando para as pessoas na igreja, porque a vida do cristão não é uma vida comum, vocês concordam comigo? Irmão, nós não somos normal, não. Nós não somos normais. A gente tem uma rotina diária e nós temos a nossa rotina cristã, porque nós não vivemos para nós mesmos. Vem cansado, mas vem, vai embora meia-noite porque tem que ser feito, a igreja vai abrir amanhã de novo, tem culto de novo, e aí sempre tem aqueles que sabem que estão nas últimas das últimas, mas se não fizerem, mais ninguém vai fazer, e aí ficam. Esses dias eu olhei para o Mateus ali, eu falei assim, meu filho, em nome de Jesus, vai embora. Vai embora, olha a cara da tua esposa, vai embora. Ele, tô indo. Ficou mais meia hora. A Eliana não está aqui hoje, tá? Não. Já viajou? Ou está se preparando para viajar ainda? Já tinham 4 domingos que a Eliana, eu via. Ela não estava escalada. Porque quando ela está escalada, ela coloca o tênisinho no pé, a camiseta e vai. Então tinha domingos que eu via a Eliana sair da sala infantil, de vestido, de salto, e eu sabia que ela não estava escalada para aquele dia, mas foi cobrir alguém que provavelmente aconteceu alguma coisa e não pôde dar aula. Então vai chegando o final do ano, o cansaço é claro, e eu quero falar para você que não é pecado você se cansar. Jesus cansado do, fala isso comigo, cansado do caminho. Jesus cansou, e é normal nós nos cansarmos, é normal. Você pode parar, descansar. O que você não pode é desistir. Parar e descansar, necessário. Eu falei para uma das líderes essa semana que vem eu não quero te ver na igreja. Pastora desviou, não, falei para ela, não quero te ver aqui. Fique em casa, durma até meio-dia, descanse, depois você volta. Porque é necessário parar e descansar. Outro ligou chorando, pastor, eu não quero entregar, mas eu não consigo fazer só. Eu digo, calma, nós vamos levantar alívio. Mas não entregue, não pare. Descansa, mas não para. Fala para o teu irmão, descansa, mas não para. A vida em si já exige muito de nós, não exige? Só eu, de vocês também.
A vida em si já exige muito de nós. É normal nós nos cansarmos. Jesus cansou e parou para descansar no poço. Mas em momento algum nesse texto você vai ver essa mulher falando: vejo que tu estás cansado. Você pode ler até o final. Ela não vai falar: vejo que tu estás cansado. Porque cansar do caminho tá ok. Cansar de pessoas, faz isso comigo. Nunca. Nós não temos liberdade para isso. Nós não temos permissão para cansar de pessoas. Cansar do caminho, você para, você descansa, você dorme. Desliga o telefone durante um dia inteiro e está tudo bem. Mas cansar de pessoas, jamais. E Jesus sentado no poço, à beira do caminho, puxando um fôlego. Versículo 7 vai falar: nisto veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. E eu fico me perguntando, por que nessa ocasião, em tantas outras, Pedro, Tiago e João, parece que eu ouço Pedro falando: não, vão os outros, nós vamos ficar aqui com o mestre. Quem consegue ver Pedro fazendo isso? Eu consigo. Não, ele gostava de mandar. Se Pedro pudesse, ele mandava até em Jesus. Não, mestre, tu não vai morrer não. Pedro era mandão, autoritário, sanguíneo. Cadê os sanguíneos aí? Ninguém falta, nem tem. Aí, o amigo não levantou a mão, o amigo apontou o dedo para o amigo. Te entregou, pastor, viu? Você não levantou a mão, ele apontou o dedo. E Jesus não deixou nenhum dos três ficar. Óbvio que o texto estou imaginando aqui, te levando junto comigo para a história. Mas eu acredito que Pedro, nesse momento, disse: não precisa 12 homens ir comprar pão. 3 ficam, o resto vai. E Jesus mandou todos eles irem comprar pão. E eu acredito, comprar alimento. Eu acredito que eles não estavam preparados para essa conversa. Eu acredito plenamente que Jesus queria tempo a sós com essa mulher. Ele foi a Samaria e foi a Sicar por decisão própria, porque ele já conhecia o que ele tinha projetado para a vida dela. Como ele já sabe o que tem projetado para a tua vida antes de os teus pais decidirem que você ia nascer. Antes de eles saberem o teu sexo, o céu já tinha um projeto para a tua vida. O Senhor sabia que em 2025, que dia é hoje? Que dia é hoje? 16 de novembro de 2025, você estaria sentado, cultuando a Deus, adorando, orando, queimando fogo, acendendo lenha, dizendo: aqui não vai parar de queimar. Ele já sabia que você estaria aqui em 2025 e você está por um propósito. Então essa mulher samaritana perguntou, Jesus inicia a conversa: me dá um pouco de água. Eu não sei vocês, mas eu já iniciei conversas com segundas intenções. Eu explico. Acho que a Dá entendeu. Eu já iniciei conversas que, na verdade, o meu ponto final naquela conversa era levar a pessoa para Jesus. Mas eu comecei falando que os olhos eram lindos. Comecei elogiando o cabelo. Comecei elogiando alguma coisa. Que sorriso lindo você tem. Já cuidei de criança em festa, que eu não conhecia. Ajudei a mãe. Mas o que é que eu de fato queria? Levar aquela mulher para Jesus. Jesus pediu água e, se você ler o texto até o final, ele não bebeu água. Ele usou o pretexto de pedir água, mas ele não bebeu água. O que é que Jesus queria com essa mulher? Intimidade. Ele queria conversar com ela. E quantas vezes Jesus nos pede algumas coisas e a gente acha que Jesus está interessado naquilo que Ele está nos pedindo. Jesus está te pedindo para entregar um pouco mais de tempo na tua devoção e você está achando que Jesus está precisando de alguma coisa que você tenha. Nós não temos nada que Jesus já não tenha em suas mãos. Quando Jesus nos pede alguma coisa, é porque Ele quer relacionamento com você.
Não tem nada que nós possamos entregar a Deus que Ele já não tenha. Ah, Jesus está me pedindo para eu servir esse ano na igreja, mas eu não tenho tempo para isso. Irmãos, outras pessoas têm tempo, mas se Ele está te pedindo isso é porque Ele quer te trazer para mais perto. Ah, Jesus está me pedindo para passar madrugadas com Ele. Você acha que já não tem centenas e milhares de joelhos dobrados pela madrugada, mas se Ele está te chamando, é porque Ele quer relacionamento com você. Não é para você mandar no grupo de intercessão, vocês oram por mim? Não, é para você se ajoelhar. Eu falo sempre que Deus fala muito comigo em sonhos e Deus me revela algumas coisas e aquele sonho me tira o sossego da noite. Já aconteceu com alguém aqui? Coração parece que vai sair pela boca e você não tem outra escolha ou outra opção senão cair de joelho. O Senhor nos chama de inúmeras formas. E Ele estava chamando essa mulher agora, pedindo dela um copo de água. Me dê um pouco de água, porque Jesus quebra barreiras para nos alcançar. E ela fala, como sendo tu judeu me pedes água, eu que sou mulher samaritana? Jesus nem entra no mérito. Judeu, samaritano, ele nem entra no mérito, porque Jesus não tem tempo para rixa. Jesus não tem tempo para desavença. Jesus não tem tempo para disse-me disse, aconteceu, mas fulano, mas você não está sabendo? Não, irmão, não estou sabendo e não quero saber, não preciso saber. Eu preciso pregar, eu preciso falar de Jesus. Mas fulano, você não conhece o histórico de Ciclano e Beltrano? Não, e não preciso conhecer. Eu quero é pregar. Na minha boca, boas novas. Da minha boca vai sair palavra de vida. Da minha boca vai sair palavra de esperança. Eu não preciso saber de onde veio, para onde. Eu só quero saber para onde vai. De onde veio eu não quero saber e não preciso saber. Meu interesse não é de onde você veio. Meu interesse é para onde você vai. Quem vai para a eternidade? Nós vamos junto, levando uma carreira de gente atrás de nós. Ah, porque eu quero chegar com muita gente. Amém? Falei para o meu marido, nós vamos chegar de mãozinha dada, nossos filhos, netos, bisnetos, e uma igreja gigantesca conosco, em nome de Jesus. Porque só a eternidade vai revelar os verdadeiros frutos, amém? Então, menos interesse no passado das pessoas, mais interesse no futuro delas. Menos interesse no seu passado e mais interesse no teu futuro. Jesus já via que ele tinha um plano, um projeto, e ele via o potencial dessa mulher, potencial que ela não via, potencial que ninguém via, crédito que ela não tinha na cidade, porque ela vinha de uma vida duvidosa, e bem duvidosa, porque irmão, 1, 2, 3 casamento, mas essa mulher já estava no 5º. Imaginem que ninguém queria ser amiga dela nessa cidade. Imaginem que ela não era aquela que ia pro poço casar amiguinha. Não era. Porque ir pro poço era tipo... O que é que vocês fazem todas juntas hoje? O chá das mulheres. Ela era aquela que chegava no chá das mulheres e sentava numa mesa de 8 sozinha. E ninguém sentava com ela. Aí ela tentava ir em 1, ela em 2, do 3º para o 4 para frente ela não ia mais. Aí ela tentava ir na feira, tentava dar um sorriso, tentava dar um bom dia, ninguém respondia. Aí ela esperava o horário que ninguém estava na feira, para ir sozinha, porque ninguém sorria de volta para ela. Ela até tentou ir no poço com outras mulheres, junto com todas as outras mulheres da cidade, mas ninguém olhava para ela. E se viam que ela estava indo para o poço, evitavam. E aí ela começou a ir meio-dia, no calor da tarde, quando mais ninguém ia buscar água. Só que mal sabia ela que naquele dia seria o último dia que ela veria o fundo daquele poço. Porque Jesus muda vidas. Jesus muda histórias. Jesus dá novos começos. Jesus de segundas chances. Ah, pastora, já estou na 3ª. Irmão, Deus deu para ela a 7ª. Diga glória a Deus por isso. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª chance. Pare de matar as pessoas com as tuas palavras.
Pare de se matar com as tuas palavras. Para de matar a tua casa, a tua história com as tuas palavras. Já preguei demais, não prego mais, não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Esse menino já entrou por um caminho errado, pastor, não tem mais jeito. Nunca diga não tem mais jeito. Tem jeito até a vinda do Senhor Jesus, tem jeito. Todos os dias nós temos as opções de decidir por Cristo. E quando Ele muda histórias, Ele não deixa nem rastro. E quando fica o rastro é para dar testemunho. Tem testemunhos, tem vidas de traumas que vão virar testemunhos. Você crê nisso? Jesus então manda todos os discípulos irem para a cidade procurar alimento, porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher. E ele entra na vida dela agora, tocando em algumas feridas. Porque para que ele possa fazer jorrar dela água viva, ele tem que antes sarar as feridas. Não tem como jorrar água viva se você está cheio de... Sabe aquelas feridas que incham? Vou falar aqui um negócio meio que dá pus. Que não dá nem para encostar assim, que está tudo dolorido. Sabe aquelas inflamações que você não quer nem encostar porque dói demais. Ela não queria mexer. Porque se encostasse era capaz de aquilo explodir. Mas tem feridas que dão até febre em nós, não é assim? Eu lembro que meu Davi, quando era criança, foi ao Brasil comigo e ele não tinha imunidade preparada para o Brasil. E algum bichinho picou ele e aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Meninozinho canadense, nunca tinha pisado no Brasil. Sabe Deus o que foi que picou ele? E aquilo foi inchando, foi inchando. Quando ele voltou para o Canadá já estava enorme e inflamado. E eu achando, marquei o médico para ele aquele dia, mas eu tinha uma reunião muito importante no trabalho, não podia perder. Pedi a minha irmã Giza para levar ele na consulta. Achando eu que eles iam passar um remédio, ele ia para casa, aquele inchaço ia baixar e ia ficar tudo bem. A Giza me liga em prantos. Os médicos estão segurando ele, estão levando bisturi a sangue frio, porque a inflamação não permite antibiótico e nem como a injeção e nem anestesia. Irmãos, eu sei de Mississauga do meu trabalho e os anjos foram na minha frente. Vai porque ela está doida. E eu ouvindo a Giza gritando e ele gritando mais alto ainda. Tem feridas que dói tocar. E dói muito tocar. Mas Jesus precisava tocar nessa ferida para que dela pudesse jorrar água viva. E eu creio que o Senhor vai tratar algumas feridas hoje, porque tem água aí dentro. Tem obstrução nessa fonte. Deus vai arrancar o que está obstruindo, o que está impedindo essa água de jorrar. Tem alegria, tem vida, tem esperança, tem tanta coisa boa aí dentro. Mas aquilo que aconteceu durante a sua caminhada, durante a sua jornada, foi entulhando, e foi entulhando, e foi entulhando. Mas o céu hoje veio para arrancar, ó. Olha o Senhor arrancando. Olha o Senhor colocando as mãos e arrancando todos os entulhos que estão te impedindo de viver aquilo que Deus tem para você. E Jesus fala para ela. Depois que ela fala, como sendo tu judeu me pede água, eu que sou samaritana. Ah, mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu o pedirias. E ele te daria água viva. A conversa já começou a ficar meio áspera. Porque ela já não estava gostando do rumo que aquilo estava indo. E aí ela fala, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Tu não tens nem balde, como é que tu vais tirar água desse poço? Começou a apontar as impossibilidades do judeu, entre aspas. Não é assim que a gente faz? Quando a conversa começa a ficar mais difícil, as palavras mais ríspidas vão saindo, a gente começa a deixar a amargura começar a sair, a gente vai lançando as palavras, não é assim? Toda vez que alguém tenta chegar mais perto, toda vez que alguém tenta tocar na nossa ferida, a gente levanta a guarda. Por favor, estou falando com alguém aqui nessa manhã. Isso nem acontece no casamento, né? Isso nem acontece em relacionamentos familiares, nem acontece. Aí Jesus responde, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que está te pedindo de beber, você o pediria. O que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, e ela bem conhecia de fundo de poço.
Se conhecia de fundo de poço. 5 relacionamentos errados e agora em um mais errado ainda. Mas dessa vez, quem arrancaria ela do fundo daquele poço era a própria vida, era o próprio amor. Todos esses erros em busca de algo, porque todos nós temos sede. Todos nós temos sede de amor, de atenção, de cuidado, de carinho, de descanso. Quem não? Tem alguém aqui que é um super-homem, uma super-mulher que não precise? Que não tenha sede de nada? Todos nós temos. E ela certamente tinha sede de algo, ela estava em busca de algo. E esse poço, ela começa agora a levar para um lado mais áspero. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? O poço de Jacó era um lugar de grande importância na Bíblia. Grandes eventos tinham acontecido aqui. Entre eles, foi aqui que Abraão chegou pela primeira vez quando entrou em Canaã, vindo da Babilônia. Foi aqui que Deus apareceu pela primeira vez a Abraão em Canaã e renovou a promessa de dar a terra a ele e aos seus descendentes. Foi aqui que ainda com Abraão, ele construiu um altar, levantou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor e Deus mais uma vez renova a sua promessa para ele. Foi aqui que Jacó com segurança chegou quando voltou com a sua família da terra de Labão. Muita coisa importante já tinha acontecido nesse poço. Os ossos de Jacó, quando voltaram do Egito com o povo dele, foram enterrados nesse poço, à beira desse poço, em Sicar. Muita coisa importante já tinha acontecido nesse poço, mas esse poço estava prestes a vivenciar a maior revolução da história, porque agora Jesus estava sentado à beira desse poço. E Jesus responde: quem beber, mulher, deste poço que você vê ser tão importante, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Esse poço que você vê ser tão importante na tua vida, na tua história, na história do teu povo, não é mais importante do que eu que hoje te falo. Jesus estava apontando para ela um novo caminho. 15, pelo que a mulher lhe respondeu: Senhor, quero que o Senhor me dê dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise voltar aqui para buscá-la. Sabe o que ela estava falando? Meio-dia, estava ela buscando água, estava ela dizendo: eu não quero voltar aqui, eu não quero ter que ver ninguém, eu não quero ter que conversar com ninguém, eu não quero me expor a ninguém, eu quero me isolar. Me dê dessa água viva para que eu nunca mais tenha que voltar aqui. Ela queria alívio por meio do isolamento. E não é isso que nós fazemos? Alívio no casamento, gente. Eu não vou longe. Vai dormir até que não abandona a cama, mas viram para o lado. Aí um funga para um lado, outro funga para o outro. O que você está falando? Não fale comigo. Eu quero isolamento. Está vendo esse travesseiro aqui, ó? Não ultrapasse esse travesseiro. Quem nunca? A Bíblia diz que você não pode deixar o sol se pôr sobre a sua. Não pode, irmão. Tem que dar um beijinho, falar: eu te perdoo em nome de Jesus. E aí você vai dormir. Diga amém. Não pode dormir com raiva, não. É pecado. E se Jesus voltar? Bem nessa madrugada, você vai correr o risco? Eu é que não vou. Mesmo não estando errado, eu vou pedir perdão. E lá em casa eu sempre sou a primeira a pedir perdão, só para vocês saberem. Não sei nem o que eu fiz, me perdoa, amor, me perdoa. Vem cá, dá um beijinho, vamos recomeçar essa conversa. Sempre sou a primeira, não tem nada errado de você ser a primeira. Amém? Jesus agora junto ao poço, foi uns amém bem murcho aí, mas está tudo bem. Cansada da vida, ela vai buscar água, vai buscar sobrevivência para mais um dia. A gente levanta todos os dias e vamos buscar sobrevivência para mais um dia. Mas naquele dia, Jesus estava falando: eu não tenho só sobrevivência para você. Eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida. E eu vejo em você, Deus estava falando, eu vejo em você uma chave para essa cidade. Jesus poderia ter entrado direto em Siquém ou Sicar, é a mesma coisa na Bíblia. Ele podia ter entrado na cidade e ter chamado uma multidão para que ele pregasse, como ele fez no Sermão do Monte. Podia ou não? Podia.
Mas ele enxergou naquela mulher uma chave para aquela cidade. E eu acredito que o Senhor te trouxe do teu país, do meio da tua parentela, te arrancou do teu lugar de conforto, porque Ele enxergou em você uma chave para a cidade. O Senhor enxergou ela como nem ela e nem ninguém naquele lugar a enxergavam. E nós precisamos voltar a acreditar que o Senhor vê em nós potencial. O Senhor vê em nós chaves. O Senhor acredita em nós. O Senhor depositou preciosidade dentro de nós. Às vezes a gente cresce ouvindo tantas coisas. Hoje tudo é bullying, né? Na minha época não era. Era só encrenquinha de irmão. Mas eu cresci ouvindo mosca morta. Tá aqui as duas, ó, que me chamavam de mosca morta. Estão missa de corpo presente. Levanta a mão as duas. Levanta a mão. Levanta a mão. Fica de pé, Jamie, quer ir mais longe ainda. Crucifica. A gente cresce ouvindo tanta coisa. Imaginem se eu tivesse ainda acreditando que eu era uma mosca morta. Que um tempo eu acreditei, irmãos. Eu nem falava. Aí teve um dia que a Giz em casa começou a me bater, queria não sei o que lá, me batendo mesmo, de verdade. Hoje eu vou contar testemunho. Aí a minha mãe não entrou, não brigou, não falou nada. Porque ela viu o potencial em mim que eu não via. Ela luta, Josi. Irmão, aquele dia eu lutei. E aquele dia Giz apanhou. Ela está com raiva que vocês estão batendo palma. Eu apanhei muito antes de eu te bater pela primeira vez. Hã? Não precisa falar isso. O que aconteceu aquele dia? Minha mãe viu o meu potencial. Eu não tinha visto o pastor Jessé, eu não sabia que eu tinha aquela força toda. Mas aquele dia minha mãe me incentivou. Volta. Jesus viu o potencial naquela mulher. Ele viu que mais ninguém tinha visto nela. E ele agora vai tocar na ferida porque ele queria transformar aquela mulher em uma missionária. Fala comigo, uma missionária. Essa casa é cheia de missionários hoje. Amém? Cheio de missionários. Você vai sair daqui com uma palavra que vai te incentivar a falar, a pregar, a testemunhar. E a mulher disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê dessa água para que eu não mais tenha sede. Eu não quero precisar voltar aqui. Provérbios 18:1 vai falar: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Outra versão vai falar que o refúgio do isolamento, que quem busca refúgio no isolamento é um tolo. Quem se isola busca o seu próprio interesse. Logo, nós não podemos nos isolar independente da situação. E Jesus agora está mostrando para ela que existe um caminho de verdade e de vida, e que Ele era a pessoa que mudaria a sua sorte para sempre. Esse poço está situado entre dois montes. Gerizim. Esqueci o nome do outro poço. Ebal. Lá, conhecedor da palavra. Gerizim e Ebal. Alguém lembra que o que aconteceu em Gerizim e Ebal? O Senhor queria tornar tão claro, que Ele tinha dois caminhos diferentes, e um era de bênção e um era de maldição, que Ele fez com que o seu povo subisse tribos para o Gerizim e tribos para o Ebal. E de lá, Ele liberou palavras de bênção e palavras de maldição, dizendo: vocês têm a escolha entre um caminho e outro. Ele queria que ficasse claro para eles. As tribos subiram e de lá eles proferiram palavras de bênção e palavras de maldição. Jesus estava agora em um vale, em Siquém ou Sicar, com essa mulher, mostrando para ela: hoje você está no vale da decisão. No vale da decisão você escolhe subir para a esquerda ou subir para a direita. Um estava ao norte, um estava ao sul. Você escolhe para onde você vai. E todos os dias nós temos ou não essa opção.
todos os dias nós estamos ou não no vale da decisão. Todos os dias o nosso coração precisa decidir ou não para que lado vai. E Jesus agora estava nesse lugar dizendo para ela: para onde você quer ir? Depois que eu te revelei a tua vida, depois que eu... Observe que à medida que ela vai caminhando, ele passa de ser só um judeu para ser um profeta. Vejo que tu és profeta, porque ele tocou na ferida e contou para ela a história dela. Vai e chama o teu marido que eu vou te dar a água que você quer. Não tenho marido. Bem certo que não tens marido. 5 já tivestes, e esse com quem tu estás agora não é teu marido. Aí ela fala: vejo que tu és profeta. Porque à medida que você vai caminhando com Jesus, você vai tendo a revelação de quem Ele é. À medida que você vai caminhando com Jesus, você vai conhecendo a verdade sobre o Evangelho. Impossibilidades deixam de ser impossibilidades. Opa, ele não é só um homem, ele não é só um judeu. A salvação veio dos judeus, mas eu vejo que ele é profeta, só que vai melhorar. Porque ela não desiste de conversar com ele. E é por isso que você não pode desistir dos teus relacionamentos com Deus e com pessoas. Porque pessoas hoje, ele faz a obra por meio de pessoas. Pode ser que essa pessoa que está do teu lado seja a voz que ele vai usar para falar contigo essa semana. Jesus é a verdade que liberta. E ele está agora falando para ela: eu que sou o caminho, a verdade, a vida, estou diante de ti. O que você vai decidir? E a mulher responde: não tenho marido. É certo que não tens, falaste a verdade. Pecado confessado, irmãos, tira a tua vida das mãos do inimigo. Aquele que confessa e deixa alcança. Só que ela não gostou, porque a gente não gosta de ser revelado. A gente não gosta de ser descoberto. Eu não gosto, nem você, eu tenho certeza. Eu, quando era criança, eu ia para aquele escuta as irmãs do coque. Irmão, se tivesse alguma coisa errada, eu era criança, então não fazia nada de errado. Mas os jovens fugiam daqueles cultos. Eu, ser revelada lá pela irmã do coque, porque ninguém gosta de ser exposto. E ela não gostou. Aí o que ela faz? Essa mulher era boa de mudar de assunto. Odri, ela era muito boa de mudar de assunto. Como nós somos muitas vezes. Começa uma conversa, a gente quer virar logo a página, muda de assunto. Não tem nada a ver com nada. Aí ela vira para ele e fala: nossos pais adoraram nesse monte. Jesus acabou de falar: vai e chama o teu marido. Ela: nossos pais adoraram nesse monte. Boa ou não de mudar de assunto? Jesus novamente não entra no mérito, mas ela traz uma questão teológica. Nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim. Aqui eles levantaram um altar, aqui eles levantaram um templo. Jesus fala: eu não quero falar de monte, eu não quero falar de teologia, eu quero te trazer para a fonte, eu quero fazer jorrar de você fonte. Não que a teologia não tenha mérito, com certeza tem, nós temos aula de teologia aqui, inclusive te convido a participar, você precisa conhecer a palavra. Mas Jesus estava falando para ela: isso não é tão importante quanto você encontrar a salvação. Nada é mais importante do que isso. 25, a mulher responde: eu sei que virá o Messias. Quando Jesus fala para ela, e ela fala: é aqui que nós vamos adorar, porque vocês falam que em Jerusalém nós adoramos aqui, os nossos pais adoram aqui, o nosso pai Jacó adorou aqui. E Jesus fala: nem aqui e nem lá, mas virá o tempo em que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Nem é lá e nem é aqui, não é um lugar geográfico, mulher. A adoração vai fluir de você. Eu estou tentando me apresentar a você, e ela sempre fugindo, e ela sempre fugindo, e ela sempre fugindo. Como tem pessoas que vivem fugindo aqui. Deus está tentando se apresentar a você, você não dá tempo para Ele falar. Você não espera Ele concluir. Você não fica meia hora a mais, você não mergulha na palavra um pouco a mais, e Ele está se apresentando a você, ou pelo menos tentando se apresentar a você. E aí Jesus segue para o versículo 25, e a mulher respondeu: eu sei que o Messias virá, o chamado Cristo, e quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquele momento chegaram os discípulos e se admiraram que Jesus estava falando com aquela mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está
querendo, porque o Senhor está falando com ela. E quando a mulher viu que os discípulos chegaram, ela deixou o seu cântaro e ela foi para a cidade anunciar a todo o povo: venham comigo, porque eu conheci um que revelou toda a minha vida. Venham comigo, porque ele falou tudo o que eu tenho vivido. E observe isso comigo, os discípulos entraram na cidade e não levaram ninguém a Jesus, mas ela entrou na cidade de Mão Francisco e levou um mundo de gente para Jesus. Ela acabou de descobrir que ela tinha propósito. Ela acabou de enxergar que os traumas dela viraram um testemunho. Ela acabou de descobrir que a história dela, que ela tinha vergonha, agora era um testemunho. E vai ela para a cidade, agora para o poço, levando um mundo de gente atrás dela. Para de se envergonhar do teu testemunho. Conta, porque outros virão a partir do que Jesus fez na tua vida. Ah, não quero abrir, pastora, porque fulano e ciclano vão me julgar. Conta o teu testemunho, mas conta o que ele fez depois. Ele restaurou. Vivi isso aqui, mas ele restaurou. Vivi isso aqui, mas ele transformou a minha história. Eu vejo mulheres mais velhas aqui, dando conselhos para as mais novas. Aconteceu isso, cuidado, porque eu passei por isso, mas Jesus transformou. Uma vez que eu me entreguei, Deus fez tudo novo de novo. Conta o teu testemunho. Abra sua boca, porque foi isso que ela fez para levar uma cidade a Jesus. E chegou a hora, amada igreja, de nós abrirmos a nossa boca para vivermos aquilo que o céu projetou para nós. Sermos testemunhas vivas. Deus enxergou nela uma chave, como Ele enxerga em você uma chave para Toronto, para a tua região, para essa cidade, para essa nação. Abra sua boca, pastor, eu sei falar pouco. Eu não conheço a Bíblia a fundo. Fale o pouco que você sabe, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Ela sabia pouco de Jesus, mas o pouco que ela sabia foi o suficiente para ela levar aquela cidade a Jesus. Imagine se esse lugar caberia hoje, se todos nós tivéssemos dado testemunhos do que Jesus fez na nossa vida. Vocês concordam comigo? Que não teria espaço aqui dentro? Olha, eu não sei te explicar muito bem o que acontece lá, mas eu vou e eu saio cheio de força. Eu saio cheio de alegria. A gente adora e tem um povo lá meio assim, estranho, e pula e grita. Mas quando a gente sai com força e graça e sabedoria para viver a semana. Vamos comigo, porque eu não sei te explicar. Aí vão te encher de perguntas teológicas. Aí você vai falar assim: eu não sei te responder, mas eu vou te levar para um lugar que sabe. Caberia, Hélio? Se todos nós estivéssemos fazendo isso, e a OG caberia? Não caberia. Por que Jesus precisou ir a Samaria? Por que Jesus decidiu ir a Sicar? Por quê? Por que, Francisco? Porque ele queria alcançar aquela cidade. Como Jesus quer alcançar Toronto, e será por meio da sua vida e da minha vida. Jesus transforma e Jesus envia. Jesus já transformou, agora Ele quer te enviar. E Ele quer te enviar como uma flecha incendiada. Fala, profetiza, canta, ora, mas faz alguma coisa em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque um dia nós vamos ter que prestar contas. Todos nós. A pastora Débora trabalha em um lugar onde as pessoas seguindo na rede social viram aquele culto que nós fizemos para Israel. Foi no seu ambiente de trabalho ou foi do pastor? Foi no seu. Chamaram para uma reunião. Por quê? Porque a rede social dela está testemunhando. E aí houve toda uma preocupação, Senhor, e agora vai começar a perseguição ali. Mas irmão, se a gente viver escondido, nós não estamos sendo crentes. Evangelho vai te custar. Evangelho custou ao longo de toda a palavra para todos aqueles que foram discípulos e seguiram Jesus. Vai te custar alguma coisa. Vai te custar não ficar na roda da fofoca. Vai te custar não ficar na roda das piadas pornográficas. Vai te custar falar para esse amigo: não me mande mais esses vídeos pornográficos, porque eu não quero. Vai te custar, homem. Ah, mas é meu amigo, é meu patrão. Fala, não me mande mais esses conteúdos podres. Fale, porque evangelho custa.
Ele nos transforma para nos enviar. Cadê o povo que não está sendo enviado? É culpa dele? É culpa dele? Não. Jesus veio e já foi ao seu limite máximo. No vale da decisão, todos os dias nós vamos precisar decidir. Eu de fato serei um discípulo ou eu vou ser um no meio da multidão? Crente 007, que ninguém nem sabe que eu sou crente. Levante a sua mão se você é um discípulo. O Senhor não te projetou para viver vida de dores, de percas. Deus te projetou para ser um evangelista. Alguém que carrega a palavra, alguém que carrega a vida. Alguém que viverá para levar outros a Ele. E nós precisamos mudar a história dessa cidade. Nós precisamos mudar a história dessa nação. O Senhor enxerga em você o que nem você enxerga. Ele sabe que se você der a oportunidade de abrir a tua boca, Ele vai encher. Ele sabe que se você presentear uma Bíblia a alguém, essa pessoa vai começar a ler. E eu estou muito feliz porque nunca nós vendemos tantas Bíblias na história dessa igreja como agora. E isso muito me alegra, porque as pessoas estão sedentas e elas já entenderam. Eu poderia num aniversário dar outro presente, mas por que eu vou dar outro presente se isso aqui é vida? Por que eu vou presentear uma roupa se roupa não traz vida? Isso aqui traz vida. Eu dou glória a Deus porque o nosso povo entendeu. Aí a Rayana chega e fala: pastora, faz ordem de mais Bíblia, porque já acabou. Todos os cultos tem gente comprando Bíblia, e isso me traz alegria. Aí eu vejo mulheres que compram uma, compram duas, compram três e compram quatro. Porque cada Bíblia nova que vai chegando, elas querem mais uma de estudo e querem outra de estudo. E chegou a Bíblia de estudo da mulher, chegou a teologia. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Porque sem conhecimento da palavra, nós não vamos revolucionar a cidade alguma, nem o nosso bairro e nem essa rua. Mas com conhecimento, nós vamos mudar a história de Toronto. Se tiver fogo para queimar, se tiver lenha para queimar, Deus transforma. Pastora, mas por que Ele está tocando na minha ferida de uma forma tão difícil? Ele toca na ferida, mas Ele mesmo sara a ferida, vai falar Oséias. E se Ele tocou nessa ferida, e se Ele abriu essa ferida, é porque Ele tem interesse em sarar essa ferida. Essa inflamação vai sair, essa dor vai sair, esse trauma vai sair, essa angústia vai sair. Essa vida de percas e angústias vai sair. Deus coloca um fim. Jesus colocou um ponto final. Mal sabia ela que aquele dia era o último dia que ela veria o fundo daquele poço. Eu acredito que hoje tem pessoas aqui que será o último dia de algumas dores, de algumas vergonhas, de alguns traumas. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Sabe, amados, eu oro para que todos consigam começar a enxergar o seu potencial. Eu falo sempre, até para minha irmã Giza, todo mundo fala que se ela morasse no Brasil, ela seria vereadora. Eu falo que seria prefeita, irmão, de uma grande cidade. Aí, teve gente aqui que concordou. Por quê? Porque nós enxergamos o potencial das pessoas. Agora imagina isso numa rua de Toronto, numa praça de Toronto evangelizando. Eu creio. Eu creio. Eu já não sou evangelista de rua. Eu sou pastora. Mas eu creio que ela é evangelista de rua. Aponta o dedo para ela em nome de Jesus, igreja. Já pensou? Dê glória a Deus por isso. Como eu creio que existem muitos aqui. Muitos. Profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus quer distribuir dons no meio da igreja. E Deus quer que você use tudo aquilo que Ele depositou dentro de você. Porque Ele enxerga o teu potencial. Ele sabe o que Ele depositou dentro de você. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar por pessoas que querem se entregar a Jesus. Mas eu também quero orar por pessoas que querem ser enviadas. Como essa mulher foi enviada. E sozinha ela levou uma cidade a Jesus. Eu não posso
posso muita coisa, pastora. Você pode mais do que você imagina. Com a graça de Deus você poderá mais do que você imagina. Cheio de Deus faremos mais do que podemos imaginar. Vamos alcançar não só a comunidade brasileira, portuguesa e angolana, como também a canadense. Diga glória a Deus por isso. Nós vamos alcançar todos aqueles que o Senhor quer salvar. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que querem ser enviadas, que querem ter dentro de si mesmas a mesma chama que essa mulher carregou e levou o povo daquela cidade a Jesus. É um convite ao evangelismo desta cidade. Se você quer ser um desses, eu te convido para vir aqui à frente. E como eu gostaria de ver os nossos jovens aqui à frente agora. Como eu gostaria. Ah, como eu gostaria. Oh meu Deus, coração já está queimando. Já tem mais de 12, já tem mais de 12. A cidade será impactada, porque Deus vai enviar. Jesus vai enviar. Jesus vai colocar a palavra de vida. Pastores, estejam aqui orando. Intercessoras, estejam aqui orando, por favor, por favor. Casais serão enviados. A gente não precisa ir para a África. Nós não precisamos ser enviados. Nós já fomos enviados. Nós já fomos enviados. Pai, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, envia-nos a todos aqueles que precisam ouvir de Ti, Pai. Envia-nos. Nos dá força, nos dá energia, nos dá graça, nos dá sabedoria. Nos permite entrar em todos os lugares onde o Senhor quer salvar. Nos permite falar a todos esses que estão morrendo e perecendo sem Te conhecer. Espírito Santo de Deus, nos enche com aquilo que o Senhor carrega. Nos enche, nos enche. Chega de um povo entregar gotas, entregar o mínimo do mínimo. Nós queremos dizer que nós entregaremos tudo que temos. Nós queremos declarar que entregaremos tudo que temos. A fonte da vida que me encontrou. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus.
que vida, de transformação, palavra que encoraja, palavra que aponta um novo caminho. Hoje no Vale da Decisão nós estamos falando, nós viveremos para a glória do Teu nome. Hoje no Vale da Decisão nós estamos dizendo, esse ano não findará sem que nós levemos alguém a Cristo. Eu oro para que os nossos corações comecem a doer, a gemer por almas nessa casa. Eu oro para que haja visita do céu pelas madrugadas. Eu oro para que haja batismo com o Espírito Santo. Eu oro para que hajam chamas acesas dentro de cada casa, Pai. Nós oramos crendo que o Senhor sempre nos ouve. E te pedimos, nos dá graça de até o final desse ano fazer com que essa casa não caiba mais ninguém. Porque nosso interesse não é encher esta casa, mas povoar o céu. Mas começa aqui, Pai. É aqui que eles vão ouvir que o Senhor tem vida e vida em abundância. Nos dá essa graça, Pai. Envia-nos, envia-nos, envia-nos com estratégias, assim como o Senhor usou a estratégia de pedir água àquela mulher. Envia-nos com estratégia, nos tira da zona de conforto e nos envia para cumprirmos a missão a nós entregada. E assim nós oramos crendo que o Senhor nos ouviu e ainda neste dia nos responde. E ainda esse ano nos responderá com salvação de almas. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: